Olá, eu sou Vanessa Ferreira e hoje estamos juntos para mais um episódio do Vida de Autoimune, o podcast do Direito dos Autoimunes. Roda a vinheta. Hoje estamos gravando uma edição comemorativa do Maio Roxo. Estamos no mês de maio de 2025 e nada mais justo do que trazer os nossos pacientes e amigos daqui da Bahia para trazer um pouquinho para vocês o cenário hoje, como está o tratamento, as dificuldades, os benefícios, para que você, que foi agora diagnosticado, saiba um pouquinho como é a vida do paciente com doença inflamatória intestinal. Já cansei de apresentar essa moça aqui para vocês, minha gente. Já virou quase a segunda casa, né? Pois é, essa minha hostess aqui, ó. Cansei de apresentar essa moça para vocês, mas As honras. ela que possui 98 anos de idade num corpinho de 25. Fã de Belchior. Essa apresentação é sempre muito boa. Nutri mais estourada da Bahia. Quem é ela? Maria Júlia Veiga. Sempre. Cadeira cativa aqui neste podcast. Já tem o nomezinho já. Não é? E, além de Dona Maria Júlia, nós hoje temos uma presença especialíssima Demais. de nada mais, nada menos da presidente da DI Bahia. Ela que vem desenvolvendo um trabalho excelente à frente da diretoria. Além disso, é uma flor de pessoa. Pense no amor, gente. Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. Kei, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Vida de Autoimune. É um prazer receber você aqui. E principalmente você bem, sorrindo, lindíssima. Seja muitíssimo bem-vinda. E além das meninas, nós temos hoje a participação especialíssima também de Gabriel, direto de Ipiaú, Bahia! Oi, Gabriel, tudo bom? Seja muitíssimo bem-vindo, viu? Vamos fazer acontecer aí esse bate-papo, tá? Bom, eu queria iniciar, Kei, perguntando para você quais são as maiores dificuldades hoje à frente da DI Bahia. Traga um pouquinho do seu trabalho, para que serve a associação, até para alertar o paciente que foi recém-diagnosticado e é da Bahia, se ele quiser se associar, no que é que ele pode contar, como é que funciona. Eu posso pontuar como a maior dificuldade hoje é acessar os pacientes. A gente hoje tem um quantitativo de 300 e poucos pacientes associados, mas eu imagino que, considerando o contexto da Bahia, isso é muito pouco. Muito pouco. Então, eu acho que não tem um alcance ainda da associação efetivamente com os pacientes dentro do território do Estado. E aí é buscar estratégias para tentar alcançar esses pacientes, porque hoje é muito no boca a boca. Um paciente que já já faz parte do grupo, já conhece a associação, acaba conhecendo outro paciente lá no na sala de espera e acaba indicando. Então, o contato maior acontece muito assim. E como é que o paciente faz hoje para se associar à DI Bahia? Podem contactar a associação através das redes sociais ou, quando chega até mim já no meu WhatsApp, eu já faço toda a entrevista ou outro componente da diretoria. E aí a gente já coloca. Coloca. Existe um grupo. Existe um grupo. O grupo no WhatsApp é um espaço onde os pacientes conseguem trocar experiências, a gente consegue prestar informações sobre acesso ao tratamento, surge de todos os tipos de assuntos lá. A dúvida do remédio que pode utilizar até aonde realmente acessar o tratamento. Então, é um espaço muito democrático.
Eu tô perguntando pra ela como é que faz pra entrar no grupo, mas eu tô lá, viu, gente? É porque eu tenho que trazer o caráter informativo pra vocês aqui. Mas, obviamente, eu tô lá. E, Gabriel, se não faz parte do grupo ainda, está super convidado, viu? Sim. Depois que a gente finalizar aqui, a gente vai fazer sua inscrição na associação aqui da Bahia, tá certo? E, Kay, fala um pouquinho do seu diagnóstico. Como foi o diagnóstico hoje? Qual o tratamento que você utiliza? Fala para o nosso público o que chamou a atenção lá atrás que você despertou para procurar um médico especialista e assim recebeu a notícia do diagnóstico. A fase do meu diagnóstico foi bem complicada, porque eu tive, não sei se a sorte ou o azar, de já começar a ter os sintomas muito graves. Então, assim, eu não passei... Quantos anos? Com 31, tem 5 anos. Ah, foi até com mais idade, né? Em 2020, junto com a pandemia. Nossa. Quando fechou tudo, eu já tinha recebido o diagnóstico. E aí foi uma das coisas também que complicou muito o meu início de tratamento, porque estava tudo fechado. Então, eu fiquei... Como foi na época para você? Você ficou com receio de sair? Porque eu fiquei... Era desesperador. Eu fiquei totalmente panicada, surtei. Eu fiquei 10 meses isolada, digamos assim, porque eu fui diagnosticada em fevereiro. Em março fechou tudo. Em março fechou tudo. Eu já fui diagnosticada no final de fevereiro. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu não conseguia acessar a medicação, eu não conseguia acessar um gastro especialista, né? Eu estava custeando a medicação com o meu salário. Chegou um período, inclusive, que ficou impagável. E até aí eu estava bem, porque eu tinha 30 dejeções ao dia, diarreia com sangue, em casa, sabe? Sem saber para onde ir. Foi um período muito difícil. Eu imagino, porque nós nós temos restrições, né, em relação à questão da imunossupressão, de sair. Eu lembro que na época a recomendação era: nós não sabemos de que forma o vírus pode atingir vocês, Sim. Então se resguardem e fiquem em casa. Eu, pelo menos, fiquei apavorada. Meu filho tinha 1 aninho e eu evitei ao máximo, eu só saía mesmo para tomar a medicação. Agora, imagine quem está precisando ir ao hospital, e o hospital, em tese, seria um local de risco para a gente, né? Completamente de risco. E aí, quando veio a segunda crise, ainda dentro dos primeiros 6 meses, que foi pior, porque aí eu já não conseguia nem me alimentar, comecei a ter febre, eu fui internada no dia 22 de julho. E aí, eu fiquei isolada dentro do quarto, porque eu morria de medo de sair no corredor. Primeiro que o isolamento para quem era diagnosticado com Covid passava em frente ao meu quarto. E você ficava de máscara o tempo todo? De máscara o tempo todo. Eu dormia de máscara, às vezes eu acordava sufocada com a máscara à noite. Era o tempo todo de máscara. Em 2022, 2020. não, em 2022 eu precisei ficar uns dias também no hospital, mas ainda não tinha terminado a pandemia. E eu lembro que era desesperador, porque quando vinha a enfermeira para dar medicação, qualquer coisa, botava-se a máscara e dormir de máscara é extremamente desconfortável, sim, né? Sim. E aí, o período que eu compartilhei o quarto com os pacientes, o que eu fazia? Esperava o outro paciente comer para poder me alimentar. Ou então, tentava me alimentar antes para não ficar todo mundo sem máscara ao mesmo tempo, né? Mas graças a Deus que essa mistura de fim do mundo com apocalipse já passou, não foi, Kay? Porque... E uma das coisas que eu mais ouvi, assim... Porque foi difícil encontrar um medicamento que me deixasse bem. Não pode associar tal medicamento com tal por conta da pandemia. A gente não pode suprimir demais o paciente. Meu Deus. Aí eu fui perdendo várias oportunidades, talvez, de me resgatar da crise. Ai, meu Deus. Eu fico pensando nisso. Nossa Senhora, quando fala em pandemia, imunossupressão, chega, me dá um arrepio. E a senhorita, que eu já ouvi essa história desse diagnóstico 120 vezes, mas você que está chegando agora,
Vamos ouvir novamente como foi o diagnóstico de Dona Maria Júlia. Minha suspeita do diagnóstico veio desde 2018, mas fechar mesmo foi na pandemia também. Fechou o diagnóstico em 2020. Tava tudo fechado também na época, só que durante o processo do meu diagnóstico foi bem difícil também, porque minha lesão do intestino, ela fica no meio do intestino, entre jejum e ilho. Então, endoscopia, colono não chega lá. Só cápsula. Só a cápsula endoscópica. Eu fiz enterorressonância, colonoscopia, endoscopia, nada via. Aí chegou o ponto de eu fazer a cápsula endoscópica e, por fim, consegui o diagnóstico. E na época eu tive que já entrar com imunossupressão. Eu usei azatioprina. Só um minutinho, para você que está assistindo, que não sabe o que é cápsula endoscópica ou foi recém-diagnosticado, cápsula endoscópica é um exame que você engole um comprimidinho que tem uma câmera e a câmera vai passeando no seu trato digestivo todinho, filmando tudo, mapeando tudo. Você fica 24 horas. Não. 24 horas, né? Se não sair antes. Não, normalmente o exame em si dura em torno de menos de 12 horas. Quando eu fiz, foi um dia todo. Não, normalmente, a depender do processo, você consegue fazer em menos de um dia todo, assim. Você faz, durante uma manhã você já consegue fazer. Ah, que ótimo. Só que a cápsula, ela só elimina depois de alguns dias, não necessariamente no dia. Mas o importante é a mensagem que ela vai captar, porque você usa um cinto magnético e esse sinal vai emitir, vai enviar para o computador e o médico faz o laudo. Mas normalmente num dia só você já faz. O preparo se assemelha, inclusive, com a própria colonoscopia. Olha que interessante, né? Eu tive diagnóstico há mais de 15 anos atrás. Aí as coisas eram mais diferentes, né? Eu tive que ficar um dia inteiro com o cintinho da cápsula, mas as coisas estão sendo mais modernas. E Gabriel, nosso convidado especial, que está lá diretamente de Piauí, vai contar pra gente como foi o diagnóstico, quanto tempo foi. Bom dia. Primeiro agradecer a vocês e a Tony aí que deu esse suporte para eu estar aqui, né, via virtual. Infelizmente, por questões profissionais, eu não pude estar aí com vocês hoje. Queria muito estar aí, mas não deu. Bom, coincidentemente ou não, o meu diagnóstico também foi na pandemia. Eu também fechei ele na pandemia. Em 2022, início de 2022, mais ou menos no meados de carnaval, ali, um pouco depois do carnaval. Eu brinco hoje em dia que eu acho que eu já tenho porque eu tenho uma retocolite, né? Retocolite ulcerativa. Eu brinco que eu já tenho desde criança. Porque depois que veio o diagnóstico, eu comecei a perceber que desde criança, às vezes, eu já sentia algumas dores que não eram normais, né? Aquele tipo de dor que eu sentia. Eu tive, durante a pandemia, acho que como todo mundo, eu fiquei muito desregrado na minha alimentação, né? Então, o que eu achava que era culpa do alimento, né, um alimento mais pesado, um alimento mais gorduroso, que me dava aquele mal-estar, aquelas idas ao banheiro, né, com certa frequência, passaram a não ser, porque eu deixei de comer aqueles alimentos mais gordurosos, bebidas alcoólicas, etc. Comecei a me alimentar direito e percebi que mesmo assim estavam vindo quadros que eu estava passando mal também, né? Então aí foi o primeiro alerta que eu tive. E eu sempre fui um cara que, como eu já vinha sentindo há um tempo alguns problemas estomacais, etc., eu achava que era besteira, deixava para lá. E sempre fui aquele cara que não gostava de tomar remédio. E quando falava em fazer endoscopia, Ave Maria, eu preferia passar da ponte, fazer qualquer coisa. Eu tinha um medo horrível de fazer qualquer coisa que fosse entrar em mim, assim, endoscopia para mim era a mesma coisa que a morte. Colonoscopia piorou, né? Então, quando eu vi que eu realmente estava... a atividade da doença, ela foi piorando... que eu vi que eu realmente tinha que me tratar foi quando eu realmente busquei um médico e aí começaram os exames preliminares até o momento que eu realmente tive que fazer colonoscopia. E aí fechou seu diagnóstico. E o que mudou na sua vida após o diagnóstico? Tudo. Literalmente Conta pra tudo. gente um pouquinho. Primeiro, que é aquela questão, eu nunca gostei de tomar remédio, eu sempre fui um cara extremamente ativo, natural, né? Então eu sempre fazia minhas coisas, faço hoje em dia, graças a Deus, mas assim, eu fazia assim essa questão de tomar medicamentos sem tanto cuidado, né? Era mesmo, digamos assim, um pouco à toa com a minha saúde, né? Porque eu nunca tinha tido nada, sempre foi muito boa a minha saúde. A partir do momento que até antes mesmo do diagnóstico, né? Quando você começa a sentir os sintomas, mentalmente você já começa a ficar abalado, né? Tanto é que, mais ou menos em um mês, eu perdi cerca de 20 quilos. Porque o que é que acontecia?
eu passava muito mal à noite. Eu não era de ficar indo com frequência ao banheiro, mas eu sentia muita dor estomacal e muita flatulência, assim, eu passava muito mal mesmo, a ponto de não conseguir dormir. Então, eu parei de comer à noite. Assim, quando dava 6 horas, eu parava de comer. Então, basicamente, eu só almoçava, só tomava café, almoçava e comia muito pouco 6 horas. Então, aí não tinha nutriente suficiente para que o meu corpo pudesse aguentar. Então, só daí já mudou totalmente a minha rotina, né? A partir do momento que houve o diagnóstico, primeiramente a família, né, que você vai falar, então tem toda aquela sensibilidade, né, de tentar entender o porquê, até o inconformismo, de fato, né, da aceitação, que é muito difícil no início, né, de tudo isso, porque você está vivendo... Eu, particularmente, estava no meu auge, assim, né, profissional, de tudo. As coisas estavam acontecendo muito bem, meu relacionamento estava muito bom, e cheio de plano, cheio de tudo, e do nada apareceu algo que iria me limitar. Eu sabia que iria me limitar de alguma forma, né? Eu ainda tive a sorte, graças a Deus, eu tenho que fazer esse agradecimento aqui a Dr. Marcelo, que é o meu médico que me acompanha aqui, a Líbia, que é a secretária dele, a Rodrigo e a Gal, que são as pessoas que estão ali ajudando a equipe, né, a fazer a colonoscopia e tudo, que me acalmaram bastante. Ele foi muito preciso no meu diagnóstico, Dr. Marcelo. Então, logo de início, eu consegui o tratamento certo, correto, o que me ajudou, de uma certa forma, a me recuperar, né, fisicamente. O meu problema foi muito psicológico, né? Realmente de aceitar a questão da doença. De certa forma, eu fiquei durante muito tempo sem esperança de que eu voltaria a fazer as minhas atividades normais, de que eu voltaria a trabalhar, né? De que eu voltaria a, por exemplo, poder viajar com minha atual esposa hoje em dia, né? Então, a falta de esperança que eu tive, de tipo assim, pô, minha vida acabou, eu não vou conseguir viver mais, eu não vou conseguir fazer mais minhas coisas, foi muito forte em mim. E demorou um tempo até eu conseguir associar tudo isso. E chegou uma hora assim que eu parei, assim, de tipo, beleza, se eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelas pessoas que pelo menos estão tentando me ajudar. Que era meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa. Então tava todo mundo assim querendo me ajudar. Eu falei, pô, eu não vou desistir, né? Se eu não quero fazer isso por mim, eu vou fazer pelas pessoas que estão à minha volta, que estão ali batalhando por mim. E aí foi quando a coisa começou a mudar, né? Foi quando eu realmente ressurgi, porque aí eu voltei para... Fisicamente eu já estava melhor, eu voltei para academia, né? Então, mesmo passando mal às vezes, não aconselho a fazer isso, mas foi algo que psicologicamente eu precisava fazer para me sentir realmente capaz de enfrentar determinadas coisas. Mesmo passando mal, às vezes eu ia para academia, estava ali passando mal, terminava o meu treino, cansei de fazer isso várias vezes. E hoje em dia o que me ajuda muito foi a minha relação com a arte marcial, né? Hoje eu faço boxe 2, 3 vezes na semana, que foi até um conselho também do meu médico, justamente por essa coisa mental mesmo, de me ajudar a me superar e tal. E mudou totalmente a minha mente, o meu jeito de lidar com a doença, de lidar com as coisas. Porque assim, eu achava que eu não fosse comer mais nada, né? Eu achava que eu não fosse ter mais vida social. No início, eu cheguei a fazer quando eu já estava melhor, eu cheguei a fazer um aniversário onde eu botei tudo. Brigadeiro, casadinho, pastel, quibe, mas eu não me sentia disponível para comer. Então, assim, eu fiz para as pessoas, só para ter aquele momento. Eu tinha um medo de comer ainda. E aí, como Maju me ajudou muito nisso, né? Eu sou paciente dela, ela que foi responsável por me desbloquear, assim, esse medo de voltar a comer. Ela que foi responsável por isso. Então... Merecia passar o vídeo do hambúrguer no dia que ele comeu hambúrguer, depois de anos sem comer hambúrguer. Merecia agora. Porque assim, Ivan, eu fiquei literalmente 3 anos sem comer nada. Eu fiquei 3 anos sem comer nada. Na minha cabeça era tipo assim, se eu mudar um pouco, a doença vai voltar e eu não quero que ela volte. Ele tirou glúten, lactose, tirou tudo. Tudo. Foi 3 anos sem comer nada. A minha dieta foi muito restrita. Então, tanto é que esse aniversário que eu fiz, eu fiz em casa, eu saquei era noite, né? Eu saquei um prato de arroz e frango e comi lá no meio da galera, enquanto todo mundo tava comendo seus bolos, E eu tava lá, porque eu queria comemorar de certa forma, porque eu tava bem. Eu queria comemorar que eu estava bem, que eu já estava superando essa questão da doença, né? E aí chegou um momento que Maju chegou para mim e falou, velho, pelo amor de Deus, eu vou ter que ir em Piauí, te puxar a orelha para você comer alguma coisa que não tem condição, pô. Você já tá bem, você já pode comer. Ela falou, se você quiser, eu faço um vídeo chamado com você, você pode comer e a gente vai fazer aqui. E Maju foi muito incrível, é muito incrível assim comigo, porque ela me ajudou muito nesse processo. Toda a alteração que eu tinha,
batia certo. Ela falou, faz isso aqui. Aí dava certo, eu falei, porra, a menina é retada mesmo. Aí eu já me acalmava. Maria Júlia, você contratou o Gabriel? Eu quero saber depois o valor do cachê, porque eu tô achando um pouco assim. Menino! Eu já falo pra ela assim, ó, eu vou fazer tal coisa. Se der problema, tu já tá ligada. Ela já sabe, quando eu mando mensagem pra ela no WhatsApp, é B.O. Ela já tá ligada já. E aí ela que se tô vira pra resolver. brincando, mas realmente essa Nutri aqui ela tem a nossa dor, né, gente? Então, Com certeza. né? É, E aí eu tô falando Exato. nossa por mim e por Keilane também, que também sou paciente. também é paciente de Maria Júlia. Então, quando você tem essa conexão, né, você tem a nossa dor, entende o que a gente passa. E são coisas distintas, que, por exemplo, enquanto um perde muito peso, o outro ganha muito peso. E são vários cenários que você vai caminhando. Mas, Gabriel, eu fiquei impactada realmente com como foi, né? Pra você lidar. Pra mim, não foi tão impactante assim. Em verdade, eu lhe confesso que quando eu recebi o diagnóstico, eu nunca tinha ouvido falar em doença de Crohn. Nunca. Porque Também. imagine isso há 15, 16 anos atrás, né? Hoje em dia as pessoas quase não sabem. Imagine naquela época. E no início eu não incorporei a gravidade da situação. Então, vem aquele período da negativa, de você não querer tomar o medicamento. E diante da situação, o diagnóstico é alívio, né? No meu caso, foi basicamente um alívio. Eu sabia o que eu tinha. No meu caso, eu não tive tempo pra Não teve negar tempo, né? nada. Nada, né? Eu só queria sair daquela situação. Era isso que eu ia te perguntar. Como foi após o diagnóstico? Quando você descobriu o que era? Como foi Eu receber? precisava resolver aquele BO, gente. Eu não dormia mais. Só pra vocês terem Foi um noção. alívio, então. Foi um alívio. No início, antes de fazer a cirurgia, antes do internamento, eu dormia perto do banheiro. Dormia não, eu passava a noite, botava o colchão próximo à porta do banheiro. Porque não dava tempo chegar no banheiro. Às vezes eu fazia maior bagunça até o caminho. Então, assim, eu não tinha mais vida. Então foi alívio de verdade, né? Muito, muito. Quando eu recebi a notícia da cirurgia, também não tive muito tempo para processar, não. Mas, de uma certa forma, a cirurgia me tirou daquela crise que não passava nunca. Já tinha feito 4 medicações internada e não resolvia a questão. Não resolvia, né? Não resolvia. E pra você, Maria Júlia, como foi receber o diagnóstico? Pra mim foi um alívio, porque eu tive várias internações nesse processo e todas as internações passavam aquela questão do tipo assim, você não tem nada, isso aqui é psiquiátrico, é psicológico. Já chegaram a chamar a psiquiatra dentro do quarto, na época, porque se não conseguia ver por colono, endoscopia ou ressonância, não tinha nada. Vozes do além. Voz do além, exatamente, voz da minha cabeça. E aí, eu tinha muita dor, minha dor era nível de morfina mesmo, tomava muita morfina. Nossa. E eu tinha dor daquele despertar noturno mesmo, de acordar com dor, de acordar indo no banheiro. E meu Crohn, ele veio com constipação e depois veio desenvolver a questão da diarreia. Antes era só constipação. Então, depois ele começou a ficar mais crítico nesse sentido. Mas o diagnóstico em si, para mim, foi uma questão de alívio, de saber o que eu tenho. E agora sim, eu vou saber o que eu vou tratar e o porquê que eu vou tratar. Entendi. Eu até fazer a colono, eu só tinha uma mudança no padrão das fezes. Mas o preparo da colonoscopia me acabou. Depois disso... O preparo é chatinho, né? Depois desse dia, eu não vi mais sinal de fezes, era só sangue. E aí começou esse despertar noturno que eu não tinha mais paz. E aí, se você não consegue dormir, isso mexe, né? Sim. Mexe com o dia a dia. Você fica estressada, você não consegue comer também, porque você tá assim, não dormiu. Como é que você vai se Fica sem alimentar? energia, né? Sem Slow energia. motion, assim, né? Eu, quando não tô bem também, todo mundo percebe, porque eu, né? Biazinha tá aqui na produção, Biazinha sabe. Quando eu não chego bem, eu tô slow motion, porque parece que suga a sua energia, né? Sim. E você não consegue seguir, mas seguimos do mesmo jeito, né? Aproveitando que eu tô aqui com 3 coleguinhas, 3 amiguinhos, eu quero que cada um relate pra mim como tem sido o tratamento e quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado. Eu quero, inclusive, que vocês sinalizem se você se trata no SUS ou na saúde suplementar e trazer quais são as maiores dificuldades. Vou começar por quê?
Então, meu tratamento inicialmente foi SUS. Eu faço acompanhamento no ambulatório aqui do SUS aqui em Salvador. E Você sempre morou em Salvador? Não moro em Salvador, eu moro em Camaçari. Não, próximo que eu falo. Você nunca foi pro interior? Não. E aí você tinha que se deslocar para Salvador, porque você não tinha posto lá que atendesse a sua necessidade. Não, tinha que vir para Salvador. O que é o primeiro absurdo, né? Sim. Essa questão da centralização ainda aqui na capital, não atendendo aos pacientes. Porque, gente, para quem é de fora da Bahia, Camaçari é praticamente um bairro de Salvador, é perto, apesar de ser outra cidade, é bem perto. Mas o paciente que está no interior, muito longe, como foi Gabriel, ele vai contar isso depois pra gente, já tem um pouco mais de dificuldade. Sim, e aí todo o processo do tratamento acontece aqui em Salvador. Medicação, ostomia, depois da cirurgia, retirada das bolsas, todas aqui em Salvador. E aí, de 2024 praticamente, depois de uma crise muito séria, é que eu passei a dividir o tratamento entre SUS e saúde suplementar. E como foi essa mudança? Você enxergou assim, maiores possibilidades de tratamento na esfera privada? Você passou por alguma dificuldade? Do ponto de vista do cuidado, principalmente para a minha situação no momento, porque foi uma lesão de pele, uma ferida muito extensa, estar no privado foi algo que foi muito positivo para mim, porque me ajudou muito. Eu tive acesso a recursos que talvez, com agilidade de tempo, talvez se eu estivesse internada no hospital do SUS, eu não conseguiria, né? Mas o privado não é o mundo das mil maravilhas, não. Não mesmo. Eu precisei acionar a operadora de saúde na justiça. Através de quem? Através da minha advogada, aqui, lindíssima. Para Deu tudo certo, não foi? Ter acesso à minha medicação que eu uso atualmente, porque era urgência e eles negaram, e aí eu já estava com receio de abrir outras lesões, e minha advogada foi e resolveu tudo rapidinho. E eu acho que também é importante você pontuar também que você teve uma mudança de diagnóstico nesse percurso, né? Sim. Ah, porque você começou com... Eu começou tendo retocolite. Diagnosticada e tratada até 2024 como retocolite. E aí, depois dessa manifestação extraintestinal, foi que decidiu mudar o diagnóstico para Crohn. Ela teve pioderma gangrenoso, né? Isso é importante falar, que é realmente essa ferida que ela fala, foi inclusive ao redor da bolsa de ostomia. Foi uma complicação da própria doença de Crohn. E a forma como se manifestou, clinicamente, o médico já viu logo que aquilo ali não era da retocolite. Sim, aí fez a mudança do diagnóstico. Inclusive, foi nesse período que ocorreu a necessidade de judicializar, porque a assistência médica de Keilane indicou carência e doença pré-existente para fornecimento do medicamento que ela estava precisando naquele momento. Só que a situação dela era tão grave que se tornou uma questão de urgência e emergência. Ela precisava daquele medicamento. Sim, até porque mudou o tratamento também, não foi? Sim. E no relatório a médica foi bem clara, tem um risco de óbito. Exatamente. E aí se torna algo de urgência e emergência. Sendo assim, a operadora ela não pode negar o seu tratamento por ser urgência e emergência. E aí, acionamos, né, o judiciário, conseguimos uma liminar e ela iniciou o tratamento dela e, graças a Deus, ela tá bem. É o que eu falo, nunca aceite o não como resposta, porque todo mundo tem direito ao tratamento que merece. E se Kay tá aqui hoje com a gente, com né, Kay? Com certeza, eu tenho que agradecer. Eu sempre digo assim que o resultado de hoje é um esforço coletivo. Com certeza. Né? É uma equipe multidisciplinar, mas vai para além do espaço médico ou nutricionista. Se você não tivesse ido com o jurídico, se não tivesse uma rede de apoio familiar muito forte, talvez eu não tivesse conseguido. E o melhor é criar a conscientização do paciente. Que sim, é possível. A gente vê muito isso em grupos grandes, né? Que as pessoas não têm noção que podem
recorrer aos tratamentos e não simplesmente aceitar a negativa. Eu vejo isso muito no grupo da associação, você acredita? Principalmente quando se fala da questão da coparticipação no tratamento de alto custo, as pessoas ficam muito perdidas ainda, com receio de que o tratamento cause um impacto financeiro tão grande que elas não consigam manter o plano de saúde e o tratamento. Mas esse receio de se pagar uma coparticipação muito grande, principalmente quem tem plano de saúde com coparticipação, realmente é um receio real, né? Mas eu sempre falo isso, eu estou sempre chamando a atenção que a cobrança de participação, ela está no contrato, é uma cobrança legal? Sim. Tá? Afinal de contas, você já contratou com a coparticipação. Ocorre que, a partir do momento em que aquela cobrança de coparticipação se torna tão elevada que vai inviabilizar o seu tratamento, aí sim, tá na hora de você fazer uma modulação ali. E a gente consegue viabilizar um tratamento de alto custo para pacientes que têm planos com coparticipação, realmente com esse raciocínio. Não é toda e qualquer coparticipação que se torna inviável. Mas se for um valor altíssimo, como a gente já pegou um paciente, certa feita, que pagava 200 e poucos reais de plano e recebeu uma cobrança de 15 mil de coparticipação. E aí a mãe ficou desesperada, impagável, não tinha como pagar. Então, um caso como esse vai inviabilizar o tratamento efetivamente, né? E você, Gabriel, conta pra gente. Eu faço meu acompanhamento pelo privado. Inclusive, eu esqueci até de mandar um abraço para a Adriana também, porque a Adriana é minha conterrânea, né, doutora Adriana. Então, eu, de certa forma, tive uma sorte com isso, porque o meu médico já tinha feito parcerias com ela, o meu médico daqui de Piauí. Então, ele não é especialista em DI, mas ele tinha uma referência por ter trabalhado um tempo com ela também, pelo próprio dia a dia dele de consultório. Então, ele deu o meu diagnóstico preciso, né? Quando ele viu, ele já deu o diagnóstico realmente de retocolite. Hoje eu faço uso de mesalazina, né? São 2 comprimidos por dia e 2 à noite de mesalazina. A dificuldade maior que eu tive foi o seguinte: eu tentei fazer o uso da mesalazina genérica, e meu corpo não aceitou, né? Ela normalmente sai nas fezes mesmo inteira. Ele não consegue dissolver e tal. Então, o único que eu me adaptei, e a depender do como está o meu trato intestinal, do que eu como, ele ainda sai também, mas o que eu me adaptei foi o Mesacal. Então, eu acabo tendo um custo mais elevado do tratamento, porque eu tenho que comprar na rede privada o remédio. Porque como é de uso domiciliar, exato, então não há obrigação legal do plano fornecer o seu medicamento, exato, né? Tendo em vista que o atual entendimento dos tribunais superiores é que medicamento de uso domiciliar, o paciente que tem que custear. E aí, mais uma dificuldade, né? Gabriel consegue custear, mas imagine o paciente que não consegue, como é que vai ter acesso a esse tratamento? 2020 era um custo de R$ 1.200 por mês. Altíssimo esse custo. Fora tudo, né? Fora alimentação, consultas que às vezes você precisa, sim, né? Custear. Sim. Então, realmente, as pessoas não fazem ideia do quanto custa manter um padrão ali de saúde que você ser paciente não tem jogador caro, é que é paciente caro, né? Para você manter sua qualidade de vida. Porque não é o que a gente chama do tratamento multi mesmo, né? Não é só o médico gastro, né? Você precisa cuidar da saúde mental, você precisa fazer uma atividade física, você precisa fazer consulta com nutricionista, você precisa se alimentar bem. Tudo isso custa. Sim. Né? As pessoas não fazem ideia de como fica isso fora, né? Então, eu acho que, mais uma vez, precisamos estimular a efetivação de políticas públicas de saúde que vá possibilitar também que o paciente do SUS tenha acesso aos melhores tratamentos, assim como os pacientes da saúde suplementar têm. Eu acho que isso aí, enquanto eu estiver por aqui, eu vou tocar nessa tecla também. Gabriel, aproveitando que a palavra já estava com você, você se incomoda de compartilhar com a gente qual foi o momento mais difícil desde que veio o seu diagnóstico? Em que momento você pensou assim, meu Deus do céu, não vai dar certo?
foi quando eu me olhei no espelho, assim, e que eu vi que eu saí de 80 quilos para 60 quilos. Chegou um momento que eu parei de me olhar no espelho, que eu não conseguia. Eu chego a brincar, como você falou aí, que a gente tem. Eu faço análise, né? Eu faço tratamento com psicóloga, psicanalista, porque realmente, para lidar um pouco com isso, a gente precisa, né? E eu não me reconhecia no espelho. Assim, eu olhava para mim e não conseguia me identificar, porque eu nunca fui daquele jeito. Assim, começou a surgir veia no meu corpo que eu não sabia de onde estava saindo, sabe assim? Que eu nunca tinha visto. Então, eu parei de me olhar no espelho, eu parei de me achar bonito, eu parei de me ver mesmo como como eu me via muito tempo atrás, como eu me gostava e tal. De certa forma, eu fiquei um tempo assim, sem me amar mesmo, sabe? Me renegando mesmo, de fato. Mexeu com a sua estima. Exato, com a minha autoestima, exatamente. Então, foi nesse momento assim, para mim foi o mais difícil, porque as questões da ida do banheiro, de não poder comer nada, por isso até que eu fiquei 3 anos restrito e tal, isso aí pra mim é tranquilo, sabe? Tudo isso pra mim é tranquilo. A única coisa que eu queria era, tipo assim, eu quero voltar a malhar, eu quero voltar a trabalhar, eu quero Quer minha poder vida de viajar. volta. Exato, entendeu? Assim, se eu tivesse que continuar sem comer nada, eu ficaria tranquilamente. A única coisa que eu queria fazer realmente era voltar a me ver no espelho e falar: pronto, agora você tá entregue a você de novo. Bora viver tua vida com as limitações, mas vamos ser felizes. Sabe assim? Então, o momento mais difícil para mim realmente foi esse. Foi o momento do diagnóstico, né? Porque as idas no banheiro para mim é difícil, mas assim, não me reconhecer para mim foi muito difícil. Muito, muito difícil. Eu imagino. E você, Kay? Qual foi o momento mais difícil? Eu imagino qual seja, né? Mas vamos deixar Kay falar. O mais difícil realmente foi o ano passado. O último internamento. O último internamento. Principalmente porque me abalou muito emocionalmente. Das outras vezes, as outras 2 grandes crises, né? Que foi o início e quando eu fiquei com as articulações todas inflamadas, eu estava conseguindo lidar, mas assim, o último foi... Eu fiz uma cirurgia em novembro, recebi a notícia de que agora a ostomia seria definitiva, e quando foi em março eu já estava internada de novo. E aquela ferida só crescendo, então assim... Isso mudou sua visão em relação à ostomia? Porque você fez a ostomia, recebeu a notícia de que seria definitiva, e agora, meses depois, você volta a ser internada, e aí? Mudou sua visão? Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a ostomia. Habla. Compartilha com a gente. Assim, eu não quero... Não vou romantizar. Dizer que a ostomia é tudo. Salvou minha vida, salvou, ok. Assim, a gente está aqui hoje principalmente por conta da ostomia. Mas não é fácil. É uma luta diária. Parece que ela tem umas fases que a bolsa não segura de jeito nenhum e você precisa conviver com isso. Você tem que estar... Eu, pelo menos, tenho uma experiência um pouco complexa com a ostomia, sabe? Com essa questão de ostomia que retrai, e aí eu tenho que estar quebrando a cabeça, procurando... Foi difícil se adaptar? A adaptação inicial, não. Na primeira cirurgia... Aí, depois que eu saí do hospital, foi um momento de processar tudo. Então, eu estabeleci uma rotina de autocuidado. Eu sempre procurei olhar no espelho e gostar daquilo que eu estava vendo, né? Me amar mais, para não deixar de viver o resto de toda a vida que eu tinha pela frente por conta da ostomia. Inclusive, muitos pacientes... sou recriminada às vezes, porque quando sabem que eu continuo trabalhando, que eu faço de um tudo, vou para festa, viajo, faço tudo o que eu posso fazer. Sai mesmo, viu, gente? Que ela posta Inclusive, viajando, indo pra festa. Pós-cirúrgico, eu só recebia mensagem: eu vou viajar, dê seus pulos. Era assim que ela me dizia. Eu acho ótimo, eu acho que tem que ser isso mesmo. Precisa tem que viver aproveitar sua vida. a oportunidade. A gente só tem um momento na vida. A vida é uma só. E aí tem que aproveitar as oportunidades. Entendeu? Certíssima. Mas Quem para presidente forever. Viver com ostomia não é um desafio diário, é algo que
compromete, sim, às vezes, a minha qualidade de sono. Quantas vezes eu durmo sentada porque ela descolou e aí eu falei, não, peraí, Você para não ver se... consegue encaixar, né? Aí você troca no meio da noite, não, tem que deitar aqui, deixar aqui para ver se eu não me mexo tanto à noite e talvez não descole, para ver se eu consigo trabalhar de manhã. Outro dia, eu até recentemente saí do trabalho mais cedo porque teve um acidente, eu troquei no trabalho, que a gente sempre anda com a reserva, né? E aí não tinha um kitzinho. E aí aconteceu de novo e não tinha mais nada. Eu falei, ó, gente, eu sinto muito, mas vou precisar ir embora. Peguei o caminho de casa e cheguei em casa num estado deplorável, mas cheguei. Chegou, né? Mas ninguém precisa saber, É. né? A gente já... E você trabalha com o quê, Kay? Eu sou assistente social. Ai, que máximo! Eu trabalho, atuo numa unidade de assistência social, o CRAS, daqui de Salvador. Eu trabalho em Salvador. Ai, você tem bem esse perfil, sabia? Eu acho Tem muito mesmo. bacana, não é? Tem esse perfil, muito bacana. É até bom ouvir esse depoimento, porque todo mundo que tem DI tá sujeito a futuramente ter que fazer, né? Uma ostomia, e é sempre bom trazer a visão do paciente ostomizado. Uma visão de vida real, né? Sim. Vida real, exatamente. E eu procuro hoje, sempre que eu sei que uma paciente vai fazer cirurgia, que eu tenho uma certa proximidade, eu procuro conversar. Se eu conseguir ir lá no hospital fazer uma visita rápida, eu vou, entendeu? Para deixar claro que ela não está só, que ela precisa ter um pouco de tranquilidade, que não é um bicho de 7 cabeças, dá para conviver, mas que fácil também não é. E você, senhorita Maju Veiga, A parte mais difícil? qual foi a parte mais difícil do seu diagnóstico, tirando as vozes da sua cabeça? Né? Mas assim, a parte mais difícil pra mim do diagnóstico foi nos períodos de crise, quando eu ainda não tinha o diagnóstico, mas eu já tava doente. Que os médicos diziam que Não. era psicológico? Não, a parte mais difícil pra mim foi ter passado em medicina e não ter ido cursar. Isso pra mim foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu sinto isso, acho que eu sinto até hoje. Parabéns, viu? Pela aprovação em medicina. Mas engraçado nós... como essa doença vai roubando a gente aos poucos, né? roubando as oportunidades, né? Foram dois Eu momentos... também deixei de fazer uma segunda graduação na época por conta da doença. Não, e foram 2 momentos pra mim. Esse foi um momento importante. Eu tava com uns 16 anos, mais ou menos, mas eu já tava bem mal. Eu tava internando com muita frequência na época. Cheguei a ter uma pielonefrite, agravou, né? E aí subiu a infecção pro rim. E no período não tinha mais condições de ficar conciliando as coisas. E aí eu fui decidir cursar nutrição. Não foi por amor, mas eu descobri amor a partir da doença inflamatória depois do diagnóstico. O segundo momento mais difícil pra mim foi ter que parar o jiu-jitsu. Pra mim foi muito difícil, porque foi uma arte marcial que eu gostei muito de fazer. E ter que parar por conta da doença foi uma coisa que me deixou muito triste. Eu perdi 20 quilos em um mês também. E esses 2 processos aí foram bem marcantes na minha vida. E que foi um divisor de águas também, porque eu já nem consegui mais voltar do jeito que eu era antes, no jiu-jitsu. E também não segui adiante com relação à parte da carreira de medicina. Ouvindo vocês falarem, eu tentei rebobinar aqui na minha cabeça, mas assim, eu tenho uma característica que quando algo é muito impactante pra mim, eu boto na prateleira da esquerda, que é pra não me lembrar. Mas tentando trazer aqui, eu me sinto até privilegiada, porque mesmo tendo diagnóstico há muito mais tempo, eu não tive nada que impactasse de forma tão direta assim na minha vida, graças a Deus. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando meu filho nasceu na maternidade, né? Eu tive que complementar, porque a doença é inflamação sistêmica, não tem jeito. Então, realmente, eu não tinha a quantidade de leite suficiente para amamentá-lo. E eu lembro que, para me comunicarem isso, né, que ele começou a perder peso, aí veio a assistente social, a enfermeira. Não, a gente precisa conversar com você. E fazendo aquela coisa que era para me comunicar que ia precisar dar uma mamadeira. Eu falei, é só isso, gente? Falei, o mais difícil eu já consegui, foi ter meu filho, nasceu saudável. Então, o que é um complemento? O que é uma mamadeira, né? E eu lembro que a enfermeira falou assim, nossa, como você reagiu bem e tal, mas a gente tem que tirar as coisas positivas de tudo que passa pelo caminho,
do que focar nas negativas efetivamente, né? Porque eu acho o máximo conversar com gente que leva a vida absolutamente normal, mesmo com todos os percalços, né? Que nós vamos ter sempre. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá bem. Paciência, mas é isso mesmo. Eu acho que você tem que correr atrás, tem que trabalhar. Você, Gabriel também. E eu nem falo nada, né? Porque meu médico, mandar um beijo aqui pra ele. Beijo pra você, viu? Meu doc. Ele sempre fala que eu devo pegar um pouco mais leve, que eu tô o tempo todo. Quando o Kate tava internada mesmo. Essa mensagem eu recebo de Gabriel. Ilane também. Quando o Kate tava internada, era o tempo todo a gente tenso ali, perguntando. E eu lembro que a gente conseguiu até fazer um acordo no processo dela. E eu liguei toda feliz pra contar pra ela. Tinha uma notícia maravilhosa. Nossa, foi muito marcante pra mim. Eu acho que eu posso falar, né? Foi muito marcante pra mim conduzir, né? A parte do tratamento dela, na parte nutricional, que eu sei que teve um impacto muito grande pra ela, assim. E ver isso, né? Não só no sentido de falar assim, poxa, eu pude ajudar, mas assim, como paciente também, sabe? Eu queria ter tido isso lá atrás. Não que eu precisei de cirurgia, mas eu queria ter tido isso e eu não tive. Mas ter participado da vida dela de uma forma tão direta, assim, né? De participar da família dela também. Foi uma coisa que moveu muita coisa em mim mesmo, assim. E me evoluiu muito como pessoa, como profissional. Ter acompanhado a cirurgia dela presencialmente mesmo. Entrei com ela. Me conhece internamente aí. Nossa Senhora! Entrei viu? com ela no centro cirúrgico. E eu acho que é ela que pode falar, mas foi Segurou marcante. minha foi um mão marco, foi. antes da anestesia. Até ela dormir, até ela apagar, eu falei, eu vou ficar aqui, eu tô aqui. E ela viu que ela não tava sozinha. E eu fiquei até o final. Essa moça é o orgulho da É. sociedade baiana, né, É. Kay? Todo mundo aqui é paciente dela, né? Ninguém tá puxando o saco aqui, né? Mas é verdade. Só viu? verdades. Só verdades. Porque é isso, ela tem a nossa dor, né? Sim. Ela sente, né? Eu lembro que quando a gente tava em qualquer lugar na rua que ia tomar alguma coisa, e eu sempre naquela coisa na cabeça, Coca Zero. Aí ela falava pro garçom assim, não, é normal, vai tomar normal. E aí eu falava isso porque ela é minha nutricionista. Todo mundo aqui sabe porque a coca é normal e não zero. Assista o primeiro episódio do Vida de Autoimune, que você vai saber porque Aproveitando pra dizer pra vocês não Normal. beberem água de coco se tiver com diarreia. Já vou falar logo Ah. assim. Ano passado, quando minha lesão surgiu, ela estava em Portugal. Acho que adiantou até a vinda dela, porque esse Nossa. ano ela quase não volta. Gente, ano E que aí? vem Maria Júlia já vai de vez, porque Não. são Não, a muitos gente vai ter que meses. confiscar o O passaporte. passaporte, Tá, né? eu tava recebendo mensagem dela, vem cá, que dia você volta mesmo, hein? Ah, minha Se filha, eu precisar da pergunto... minha ajuda pra confiscar, eu tô aqui também. Não é, Gabriel? Eu pergunto todo dia, Maria Júlia vai Essa- virar europeia? Essa complicação que ela teve, eu tava viajando. Eu lembro que eu entrei em desespero. Ela sabe o que foi que me causou lá. Eu chorava de raiva, de tudo. Porque você tava longe. Eu tava longe e eu queria mudar as coisas mesmo, como tava. Ela sabia que eu já queria mudar isso há muito tempo, não era de agora. Então, pra mim, foi uma coisa que também mexeu muito. E ela sabe que foi um divisor de águas também, até na Sim. condução de tudo. Foi. Mas que bom que no final deu tudo, tudo certo. certo, Um estamos trabalho aqui. feito a muitas mãos, né? Com certeza. Pra todo mundo ver que aqui é um time, realmente, a gente tem que um segurar a mão do outro mesmo, porque só a gente sabe, Só a gente sabe. só o a que gente passa. sabe, né? Como é o dia a dia. Ô, Van, deixa eu só aproveitar que você tá falando isso, que é todo mundo segurando a mão de todo mundo. Uma das coisas que me fez chegar até Maju e que também me aliviou muito nesse momento foi justamente o trabalho que ela faz na rede social, né? Então, quando eu vi o perfil dela, que eu comecei a entender que, pô, essa mina tem também uma doença, né, tem uma ADI, e tá trabalhando, e tá fazendo as coisas dela e tal. Isso aí também foi mudando um pouco, e compartilhando as coisas, né, das pessoas que estavam bem, etc. Isso aí me ajudou, no momento que eu tava muito pra baixo. Tipo assim, foi a faísca de esperança ali que eu precisava um pouco também para reacender essa chama. É interessante você até trazer isso, porque hoje nós atendemos no escritório pacientes de todo o Brasil e a maioria deles chegam até mim porque eles falam. Teve uma mãe, inclusive, que falou isso para mim. Ela deu esse depoimento, ela falou que ela me via agindo, trabalhando normal, cuidando da vida jurídica de outros pacientes. Ela falava assim,
se ela consegue, o meu filho também consegue. Isso. E isso foi muito impactante, porque eu recebo muita mensagem de mães perguntando como foi engravidar, como foi a gravidez em si, como é ser mãe de uma criança. Então, é como se a gente fosse uma referência para aquele que está chegando ali naquele momento, né? Isso. E que não Sim. sabe as dores e como lidar com a situação em si. Então, eu sempre brinco, você nunca vai me ver trazendo coisas negativas na rede social. Nunca, nunca, nunca. Porque eu acho que a gente tem que trazer empatia, conscientização, Isso. informação para o paciente, né? Eu procuro realmente só trazer coisas positivas, que é justamente para incentivar e todo mundo saber que pode sim seguir em frente. Bom, nós estamos nos aproximando do final desse episódio. Eu vou pedir que cada um de vocês, a começar por Kay, deixe a sua mensagem para quem está aqui nos assistindo, especialmente nesse mês de maio, que estamos comemorando o Maio Roxo. Kay, o que é que você tem a dizer para quem está nos assistindo? A minha mensagem hoje e esse mês de maio, que foi tão especial para a gente, com a aprovação da PL, né, é que a esperança de um tratamento mais digno para todo mundo, que a gente consiga alcançar as pessoas nos lugares mais remotos, porque hoje em dia é uma dificuldade muito grande ainda de acessar tratamento especializado, principalmente para quem mora nos interiores da Bahia, como o Gabriel. Então, eu tenho muita fé que o cenário mude e Vai que a mudar. gente tenha qualidade de Porque no que vida. depender da gente, a gente vai fazer, né? Com certeza. E a senhorita Maju? Nossa, eu acho que falar de doença inflamatória intestinal como paciente, nós todos, né, que estamos aqui falando sobre isso e que a gente tem a doença, é simplesmente deixar mais claro ainda a importância da visibilidade disso, mas sem vitimismo, sem aquela algazarra toda que fazem na internet para chamar atenção. Se quiser chamar atenção, a gente tem que chamar para o bem, para a vida real, para mostrar a realidade das coisas, como elas são e como elas de fato são, proporcionando, inclusive, os melhores conselhos e a dinâmica ali para que o paciente consiga a autonomia o mais rápido possível, ter clareza do que está acontecendo com ele, para que ele possa também mostrar que aquilo ali é possível, dele melhorar, dele ter o tratamento que merece, dele conduzir a alimentação dele da melhor forma possível. E é isso. E não aceitar o não como resposta também, que é Exatamente. importantíssimo. E você, Gabirobas? Rapaz, se cerquem de pessoas que amam vocês, de bons amigos, de pessoas que vão estar ali com vocês no momento difícil. Para mim isso foi muito importante, né? Como o Maju falou, pelo amor de Deus, faça uma atividade física, né? Atividade física é remédio, já dizia meu dono. Isso faça está uma nos consensos, nos guidelines. Isso é crucial. Tem dia que realmente não dá, mas vão o máximo que podem e acreditem que a gente tem muita coisa para viver ainda, muita coisa para contribuir com esse mundo, né? Então, é isso aí. Siga em frente que vai dar certo. Já deu. É. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui, com esse bate-papo, trazendo vida real do paciente para o nosso público, para a nossa audiência. Eu sinto falta de compartilhar um pouco mais dos meus lá no Instagram, no Direito das Autoimunes. Aproveitem também para seguir o @homemune. @homemune, arrasta pra cima. Tô brincando, viu, gente? Beijo, mãe. Faltou você aqui também. Faltou, Verena. Verena. Beijo pra você, minha querida. E Gabriel, seja muito bem-vindo a DI Bahia, que você acabou essa gravação, você já tá entrando no grupo. No grupo. Que é para você fazer parte da comunidade e também poder ajudar outras pessoas. Sim, com certeza. Né? Você que trabalha na área de previdenciário, tem Sim. muito, né? Com a agregar certeza. lá no grupo. Tá certo? Não, tamo junto. Então, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Vida de Autoimune, o seu podcast do direito das autoimunes. E até a próxima.